todos. Boa noite a todos. Ok. Saudamos os jovens e a igreja em nome de nosso Jesus Cristo. Amém. Okay. Vamos tentar ficar mais 10 a 15 minutos, pode ser? Só 10 a 15 minutos. Então vamos tentar fazer aqui um resumo do que íamos um pouquinho preparado para vocês, combinado? Yeah. O texto que vamos ler encontra-se em Gênesis 40, 14 e 23. É uma história bonita de um cara que vocês conhecem, de nome José. Ok? E o tema que temos é incomum, do comum para a eternidade. Embora tentei entender do comum para a eternidade, não sei se o comum é o mundo e o comum é a pessoa, ou se o comum é a pessoa e o comum é o mundo. Estou aqui a lutar com a minha mente. Alô? Yeah. Porque se o comum for a pessoa, temos problema. No céu não vão comuns. No céu vão pessoas diferentes e santificadas. Se o comum for lugar, então você é o incomum. Estás no lugar comum. Então, só a tua presença no incomum já é um sinal de que você nega a realidade em que você está. Não me entenderam? Vou repetir. Se você é incomum, você não pode lutar cargo na igreja. Se você é incomum, aqui devíamos ter mais embaixador do que líderes. Alô? Incomum. Não adultera a assinatura do pastor ou casa de liderança. Incomum. Não posta no Facebook. Porque tudo que eu acabei de falar são de pessoas comuns. Ok. Os discípulos também ficavam chateados com Jesus, mas nunca lhe postaram no Facebook. Alô? Eles sabiam que eram o quê? Incomuns. Mas os incomuns de hoje são comuns e querem ir para onde? Para você. Por isso eu estou a perguntar, o comum aqui é quem? É pessoa ou lugar? Mas como Deus diz do comum, quero entender que é lugar. Vamos juntos? Já viste Gênesis? Já viram Gênesis? Quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. E Moisés escreve sobre Josué. José. Está lá, né? Moisés escreve sobre José. Provavelmente a história que ele ouvia muito. E o livro de José mostra que José é um cara excepcional. Muito brilhante, José. E é uma coisa que eu gosto em José, é que José guardou os mandamentos antes de estarem escritos. Alô? Então, para ser fiel a Deus, você não precisa de ver coisa escrita. Você precisa se lembrar do caráter dele. Os incomuns têm o caráter de Deus e não das pessoas. Ok, não entendeste? Vou repetir. Sabe quando você é orgulhoso por ter duas namoradas, você é comum. Porque até os cães também têm duas namoradas. Ou mais. Sabe quando você luta a cargo na igreja? Você é comum. Porque em comum sabe que o maior ministério de Jesus Cristo foi feito fora da igreja. Sabe quando você luta lenço para ser líder mestre, mais no mestre que avançado? Você é comum. Porque o incomum Jesus Cristo não foi nem líder de lenço, porque sabia que a missão dele era de salvar as pessoas. A minha pergunta é, você é comum ou incomum? Alô? Olha, tem uma coisa. Ok. Eu, se não voltar no texto, eu falei que 10 a 15, né? Tem que voltar, tem que ficar aqui no texto. Só um minuto. Ok. Querido, José viveu uma vida em comum. José viveu uma vida em comum. José era complicado a história dele. Lê a história de José. José contou um sonho que todos sabiam. Alô? Na casa de José, a arte deles era interpretar sonho. José não estava a lhe invejar com uma coisa que o povo filho dele não sabia. Estava a lhe invejar com uma coisa que todos sabiam que ia acontecer mesmo. O problema de José é que todos sabiam
que ia acontecer mesmo. Por isso é que falavam, vamos lhe matar, porque a única forma de parar o sonho de Deus é te matar. Não entenderam? Quando você é incomum, a única forma de te parar é te matar. Se as pessoas não lutam para te matar, você é comum. Porque Jesus Cristo era incomum e lutavam para lhe matar. Pedro era incomum e lutavam para lhe matar. Você, todo mundo está a lutar para te ter. Cuidado. Você é comum. Os incomuns são aqueles que vivem no contrário do comum. Contrário do comum. E José era contrário dessa realidade. José era incomum por causa da sua vida. José viveu uma vida em comum, em um mundo comum. José era tão incomum que não é Potifar que tinha sorte de não ser traído. Alô? José que tinha Deus, por isso é que não traiu Potifar. Não entenderam? Vou repetir. Se José não tivesse Deus, Potifar seria corno. Mas como José era incomum, no período da tentação, José falou, por que eu vou pecar contra quem? Contra meu Deus. Não se lembrou de Potifar, se lembrou de quem? De Deus, porque ele sabia que o incomum tem lealdade a Deus e não ao ser humano. Muitos aqui são leais ao pastor Nunda, porque sabem que no próximo mandato vão ser secretário do campo. Você é comum. Você é comum. Os incomuns são fiéis a quem? A Deus. Os incomuns não esperam chegar nomeações para ser fiéis no dízimo e oferta. Os incomuns dão dízimo e oferta fora do tempo. Porque sabem que Deus abençoa fora do tempo. Quando você é condicionado por causa dos tempos para agir e ser fiel a Deus, você é comum. Não importa que tipo de saia você colocar ou gravata você colocar. Se você tem 2 namorados, você quer? Comum. E no céu não vamos comuns. A missão, segundo o que me disseram, é do incomum para a eternidade. E a única forma de você ir para a eternidade tem que ser incomum no mundo comum. Tem que ser diferente ao mundo. E essa é a coisa mais difícil. Ok. Outra coisa no texto, José lhe colocaram no poço. Tamanho da sua coisa, para depois lermos o texto e darmos uma lição e depois irmos aqui, irmos jantar de forma incomum. Estamos juntos? Lê de novo no texto. Babino, estamos juntos? José lhe colocaram no poço. Na história diz que todos olhavam para baixo, mas José olhava em cima. Não entenderam. José que estava indo no poço, mas todo mundo olhava para baixo, enquanto José olhava para cima. Não entenderam. Vou repetir. Os incomuns, mesmo que estiverem no poço da vida, nunca olham embaixo. Olha onde? Em cima. Ok, não entenderam. Vou repetir. Lembram os magos do Oriente? Andaram de noite. Como é que você anda de noite? Ele diz assim, lê só Lucas 2. Ele diz, nós andamos toda noite, guiado pela quê? Pela estrela. A estrela não fica embaixo. Fica onde? Em cima. O andar é incomum. Quando você quer encontrar Jesus, o teu andar é incomum. Só que você perdeu uma coisa. Eles andaram de noite. Tenta andar de noite e olhar para cima. Vai se bater na pedra. Mas o texto diz que mesmo olhando para cima encontraram quem? Jesus. Porque olhavam para a estrela. Ok, já ouviram falar sobre pictografia? No Egito tinha pictografia, José era do Egito. Estamos juntos, né? Pictografia, quando querem falar de Deus, não escreve Deus, desenham estrela. Não entenderam? Enquanto os reis, Herodes, né? Herodes estavam preocupados onde está, eles sabiam onde está, porque quem guiava eles era Deus. Em pictografia, a imagem escrita de Deus era uma estrela. Então, quando ele estava assim, nós viemos de seguir a estrela, vamos dizer assim, nós somos incomum, em um mundo comum, nós viemos seguindo quem? Deus. Para encontrar quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você for em comum, olhando para cima, obedecendo a Deus, você encontra Jesus Cristo, que Ele te redime dos seus pecados. Por isso é que não tinha como José pecar, porque enquanto lhe olhavam para baixo, ele olhava para quem? Para cima. Não tinha como ele morrer no poço, porque enquanto eles olhavam para baixo para lhe matar, ele olhava para cima e surgiu um moço chamado Judas. Oh, fica por outra altura. Aí tem outra mensagem, porque todo sonhador precisa de alguém que sabe cantar. Não entenderam? Todo sonhador precisa de alguém que sabe cantar. Porque aquele que cantou, ele diz assim, olha, calma, não vamos lhe matar, vamos lhe vender. Lhe vendem nos ismaelitas. Estamos só na introdução do texto da história, estamos juntos, né? Lhe vendem nos ismaelitas. Os ismaelitas, a única coisa que faziam para vender no Egito eram perfumes. Não entenderam? Vou repetir. Quando você for incomum, vai ser o melhor perfume no mundo incomum. Não entenderam? Vou repetir.
é o seguinte: não está a entender porque vocês são comum. Porque coisas espirituais entendem espiritualmente. Alô? Os ismaelitas andavam sempre vendendo perfume. Naquele dia, o maior e o melhor perfume que os ismaelitas venderam para o Egito foi José. Alô? Por isso, não é Potifar que tinha sorte. José que tinha Deus. Quando entrou no Egito, num mundo comum, fez dele um mundo incomum e bonito para a salvação das pessoas. Leem, Egito é que salvou muitos da fome. Sabe por quê? Porque estava lá o incomum na corte, José. Se a guerra está andando mal, temos muito comuns, precisamos de um incomum. Ok, agora vamos no texto. Já sou para vocês gostar. Já faz 15 minutos, né? Para poder orar. Okay. Lembrem, mulheres, se homem não for em comum e ter Jesus, vão acabar a ser traídas. Alô? Mulheres lembram. Estamos juntos? Homens também lembram. Se a mulher não tiver Jesus e for em comum, vão vos trair. Vão vos gerir. Texto bíblico diz assim: lembra-te, porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, que te faças menção de mim, Faraó, ou melhor, a Faraó, e faz-me sair desta casa. Mas o copeiro morre. A história é longa, né? Eu reduzi assim uns pontos, disse, mas o copeiro morre. Não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Vou repetir a história. Lembra-se que o copeiro morre? Era na prisão. Estamos juntos? Estamos juntos, né? José ajudou a interpretar o sonho dele. E falou assim, tá bom, o combino é esse. Eu vou interpretar o sonho, vão te restituir no palácio, mas lá, se lembra de quê? De mim. Só que tu diz assim, quando ele chegou lá, se esqueceu de quem? De José. Não entenderam? Okay. Há pessoas que vão falar assim, ADZ, quando a assembleia chegar, me nomeia. Só que você que chegou, secretário do campo, lhe esqueceste. Agora ele está deprimido na prisão. Mas não tem nenhum respaldo bíblico que diz que José lamentava porque o copeiro lhe esqueceu. Alô? Não entenderam? É porque José não era do tempo dos links. Era do tempo daqueles que confiam em Deus e no plano de Deus. Lhe esqueceram de forma divina. Deus queria que o copeiro lhe esquecesse, para que José percebesse que a estadia dele no palácio não é porque o copeiro lhe lembrou, mas é porque Deus nunca esqueceu de José onde ele estava. O fato de permanecer onde você está não significa que Deus se esqueceu de você. Ele diz, não, existe tempo perfeito para a tua exaltação. Existe tempo perfeito para exaltar os incomuns. Não corre muito. Obedece só e esteja com ele. Eu disse assim, o que era incomum nessa história é que o que lhe prometeu, lhe esqueceu. Esse esquecimento divinamente foi crucial, porque ensina que o livramento de Deus tem seu tempo perfeito. A promoção de José, quando veio, foi instantânea e direta, da prisão ao palácio. Eu escrevi assim, links são bons, mas são comuns. Eu, quando andava com o pastor andando no carro, tem uma coisa que a gente ouve bué. Quando o pastor anda no carro, tem uma coisa que eu ouço bué. Tem um vídeo que está rolando bué. Tens mesmo plano? Ele falou, tenho plano, não sei o que lá, mas me lembra, depois ele perguntou, tens link? Quem se conecta com Deus não precisa de pessoa. Alô? Quem se conecta com Deus não precisa de pessoa. Quando o copeiro se esqueceu, Deus enviou um sonho a Faraó. Não entenderam? Vão entender aqui. Vão entender assim. Os links são bons, comuns, mas são comuns. Só que a história de José mostrando que a obra foi feita por Deus e não de conexões humanas que nos elevam ao palácio, ou melhor, que nos levam ao palácio e ao palácio ao paraíso. O que eu quero dizer aqui convosco? Quero dizer o seguinte, o lugar onde você está não é porque há desejo secretário do campo. É porque Deus permitiu que o pastor não se lembrasse de você. Ah, não, o desejo me chamou. Não. O pastor não permitiu que se lembrassem de você. Você não está porque um humano se lembrou de você. Você está onde estás porque Deus nunca se esqueceu de você. Então, a tua lealdade não deve ser nos seres humanos. Os incomuns são leais a Deus. Quando você for incomum, o chamado não será porque tens link, mas porque te precisam. Não entenderam?
Quando você for em comum, o chamado não será porque você tem links, mas por fazer o quê? Te precisam. Alô? Não entendendo? Talvez aquela coisa... Eu estudei no Hoje Ainda. Vocês estão assistindo no YouTube. No Lubito, na Bela Vista Alta, tem uma escola chamada Hoje Ainda. Eu não sou... Ok. Eu era feio. Estamos juntos, né? Eu era feio. Isso aqui... Yeah. A Mana Rosa ajudou um pouquinho. Yeah. Eu, quando entrava na escola, eu era escuro, cabeça grande, baixinho e pobre. Eu era incomum. Eu, quando entrava na sala de aula, me riam. Olha esse escuro. Só que tinha uma coisa. A escola era próximo da casa da minha bisavó. Não entendendo. Não sei que vocês não entendendo. Só que não entendendo. Então, nós sabemos que algumas escolas em Angola não têm cadeira. E alguns vivem longe. Me abusavam na entrada da escola, mas me precisavam no final da saída. Sabe por quê? Porque precisavam levar as cadeiras na casa da minha bisavó. Quando você é incomum, vão te abusar no início, mas não se preocupa, vão te precisar no fim. Quando você é incomum, podem te tirar as suas oportunidades, mas não se preocupa, Deus vai fazer lembrar que eles precisam de você no fim. Precisam de ti. Quando você é incomum, ainda que te esquecerem no copeiro, vão te lembrar no rei. Vou repetir? Quando você for incomum, ainda que te esquecerem no copeiro, vão te lembrar aonde? No rei. Porque o rei te precisa. O rei te precisa. Ou escreve assim: quando você for incomum, o chamando não será porque tens link, mas porque te precisam. José lhe chamaram não por causa do copeiro, mas por causa do que ele tinha que resolver na casa do rei. É comum, olha, é como era mesmo incomum. Foi chefe dele. Olha, José era tão incomum vida dele, que o copeiro que se esqueceu dele na prisão, se encontrou com José onde? No palácio. Não entenderam? Lembra só da história? Já era chefe dele na prisão. Se esqueceu embora dele. Quando lhe chamaram, ficou mais chefe dele aonde? No palácio. Você é incomum. Quando Deus quer te abençoar, não importa o local, Ele te coloca próximo do rei. Para ele perceber que mesmo que ele estiver próximo, você tem mais poder. Ok, não entendendo? Vou falar assim. Vou entender assim. Uns confundem posição com poder. Alô? Confundem o quê? Posição com poder. Tipo assim, Pilato tinha posição, Jesus tinha poder. Por isso é que mesmo lhe mandando na prisão, não ficou lá. Lhe mandou na cruz, não ficou lá. Lhe mandou na tumba, não ficou lá. Porque quando você tem poder, ninguém te para. É Deus que te controla, é que você é conduzido por Deus. Os incomuns não lutam por cada posição. Os incomuns buscam o quê? Poder. Os incomuns buscam poder. Tem muitos aqui que têm posição, mas não têm poder. A dizer, alô? Muitos aqui têm o quê? Posição, mas não tem o quê? Poder. Os incomuns não são resumidos pela posição. Os incomuns são resumidos e conhecidos pelo poder que têm. Por isso Jesus era incomum. A cruz não lhe parou. A tumba não lhe parou. Porque era quê? Incomum. O povo de Israel, quando estava com Jesus, estava com Deus, era incomum. O mar vermelho não lhe parou. Os de Jericó não lhe pararam. Porque quando você está com Deus, você é incomum. Quando você está com Deus, você é incomum. Quando você está com Deus, você tem poder para derrubar tudo que vem na frente. Você, quando é incomum, ainda que te esquecem no copeiro, te precisarão no rei. Não entendeste? Ainda que te esquecerem no Paulo, no ADZ, vão te precisar no pastor Nundalô. Ainda que esquecerem ninguém, no Paulo. Vão te precisar no pastor quem? No pastor Nundo. Vão te buscar. Vão fazer o quê? Vão te buscar. E vou vos dizer uma coisa, quando você é incomum, nunca fica triste em ser o último. Nunca entenderam, não entenderam. Nunca fica triste, quando você é incomum, nunca fica triste quando as pessoas se lembrarem de ti quando você é o último. Sabe por quê? As pessoas só procuram vela quando está escuro. Alô? As pessoas vão receber. Não é porque você é escuridão, é só porque sabem que a tua utilidade vai lhes proteger da escuridão. Então nunca fica triste quando você é incomum. Ainda que te colocarem em último, não se preocupa, te precisam. Alô? Te precisam. Ok. José era tão incomum. Observe essa parte e escrevam.
Em vez de criticarem na internet, escrevem. José era tão incomum que saiu do poço para a casa de Potifar. A vida de José era só pé. Estamos juntos, né? Pastor, poço. Poço, casa de Potifar. Da casa de Potifar para a prisão. Da prisão para o palácio. Do palácio para o paraíso. Ok, pulei uma parte. Leia só o texto, diz assim: eu sei que Deus vai vos visitar. E quando vos visitar, leva os meus ossos para a terra prometida. Quando você é incomum, até os teus ossos são valiosos para a terra prometida. Só que tem uma coisa que vocês não entenderam. Sabe por que não partiram os ossos de José? Fica para a próxima vez. É a mesma razão que não partiram os ossos de Jesus Cristo na cruz. Porque se partirem os teus ossos, para o povo judeu não existe ressurreição. Então, se levaram os seus ossos, é porque tinham a esperança que José ia sair do palácio para o paraíso. Quando você é incomum, o teu destino é a eternidade. Quando você é incomum, vão te tirar do comum do Egito. Para onde? Para o paraíso. Não importa se é com os teus ossos, mas vai chegar lá na ressurreição eterna. Incomum. Tem encontro com Deus marcado para a eternidade. Os incomuns. Eu escrevi assim. Ok. Já entenderam, né? Do poço, casa de Potifar. De casa de Potifar para a prisão. Da prisão para o palácio. Do palácio para a terra prometida. Da terra prometida para o paraíso. Essa é a esperança de quem? De José, que era quê? Incomum. Só que tem uma coisa que esqueceram, o pastor não dá. José era tão incomum que em todo o sítio que José lhe colocavam, prosperava. Não entenderam? Vou repetir. Beabino, lê só. Quando foi na casa do poço, era chefe. Alô? Porque não importa onde te colocarem, se você está com Deus, você é o centro. Não entenderam? Vou repetir. Não importa o lugar da mesa onde te colocam, quando você é incomum, você é o centro. Não está a entender, pastor André? Quando Deus está contigo, não importa onde te colocarem, você quer? Você é incomum. Ainda que te colocarem diácono, mas você está com Deus, vão correr no diácono. Vão esquecer ancião coordenador. Porque você quer incomum. Nunca chegaram. Ok. Estava aquele jovem da família que é o caçule. Mas eu que tenho mais juízo. Alô? Os pais vão sentar, vão falar assim: ok, não vamos reunir ainda até o fulano chegar. E naquela reunião está lá mais velho de casa. Começa a perguntar: é como? Você é comum. Estamos à espera de quem? Do incomum. Estamos à espera de quem? Do incomum. Oh, você não está a entender? Tinha Tiago, o irmão mais velho de Jesus, mas Maria andava com quem? Com Jesus. Era incomum. Era incomum. O incomum não importa onde ele colocar, é o centro do quê? Das atenções. Não importa quem canto da mesa você sentar, você ainda é o centro da atenção. Não estão me entender? Não se preocupam. Jesus estava ali matando na cruz, mas diz todo mundo estava com ele lá. Se você fosse esperto naquela altura, podia se roubar qualquer loja, porque todo mundo foi ver Jesus, estão ali crucificar. Incomum. Quando você é incomum, você vai atrair todo mundo, você mesmo quando for crucificado. Você é incomum. Quando você é incomum, mesmo que te colocarem no poço, vão aí te observar. Ou esqueceram de Daniel. Não deram conta? Quando você é incomum, você não está preocupado. O rei que te meteu na cova é que está preocupado. Lê só Daniel 3. O rei que fala de manhã bem cedo. Daniel, é como? Daniel está relaxado. É incomum. Quando você está com Deus, você não tem medo do perigo, porque você quer incomum. Quando você está com Deus, você prospera em qualquer parte onde você está. Lê só José. Onde foi era chefe. Na casa de Potifar, era chefe. Na prisão, era chefe. No palácio, era chefe. Sabe por quê? Porque é incomum. Mesmo no céu, vai ser teu chefe. É teu pai da fé. Porque ele quer incomum. Quando você é incomum, não importa onde te colocar, você se torna o centro da atenção. Você ainda é chefe. Porque você quer incomum. O maior problema é que vocês querem ser comuns. Por isso é que se contentam com pouco. Querem ser quê? Comum. Se contentam em ter 2 namoradas. Isso é comum. Ser incomum é casar com uma pessoa desde 18 anos até 100 anos e falar assim: ainda te amo. E isso é incomum.
Vocês todos querem ser comum. Houve uma altura que todo mundo queria ser comum. Até os testemunhos na igreja era, eu era bruxo. Uns falavam, eu era bandido. Isso é querer ser comum. O incomum é falar assim, desde que me batizaram até hoje, nunca abandonei Jesus Cristo. Isso é ser incomum. Estamos com muitos comuns aqui. Precisamos incomuns, porque os incomuns é que vão para onde? A eternidade. O que estou falando na Bíblia diz assim, quando Jesus morreu, os santos entraram, ele levou para onde? Para os céus, a primícia, só levaram os incomuns, do comum para a eternidade. Depois escrevi assim, José era tão incomum que José prosperou como escravo, como prisioneiro. Queridos, comum é onde você vive, mas incomum deve ser como você vive. Vou repetir, escreve. Comum é onde você vive, mas incomum é a forma como você vive. Comum é o bairro onde você vive, mas incomum deve ser a forma como você vive. Consideraste o meu servo Jó? Alô? Homem reto, temente quem? A Deus. No mundo de pecado, Jó era quê? Incomum. Não se resume só em Jó. Noé, a Bíblia diz assim, mas Noé. Todos eram mas Noé. Alô? Todos quê? Eram, mas Noé. Queremos ver em comum nessa guerra. Todos os líderes são adultos. Mas falam, mas não dá. Não. Porque ele é que? Incomum. Todos são bandidos. Miami, não. Ele é que? Incomum. Todos roubaram a igreja. Mas Melvin, não. Porque ele é que? Incomum. O maior problema é que roubar. Também outro roubo. Nunca vou falar. Tá me falando porque também você mexeu lá. Alô? Comum. Mas Deus destaca. Ele diz, veio de onde? Veio de visitar a terra. Ele fala, viste o meu servo quem? Jó. Era incomum. Noé era incomum. Abraão era incomum. Leia o texto de hoje. Eu lhe tirei das terras dos deuses. Porque ele era quê? Incomum. Um dia vamos discutir sobre a fé de Abraão. Vai entender um pouquinho. Que o resto que você tem é a resposta da fé dele. Por isso é que ele é o pai da fé. Mas pronto, fica para uma outra altura. Queridos, comum é onde você quer? Vive. Mas incomum deve ser como você faz quê? Como você vive. Viva de uma forma que você glorifica a Deus. Viva de uma forma que Deus fala assim, aquele é meu. Aquele é meu. Viva de uma forma que Deus vai lutar com o diabo, esse me pertence, assim como lutou com o diabo por causa do corpo de quem? De Moisés. Era incomum. Temos muito comum nessa igreja. Queridos, a vida de José foi uma sequência de eventos incomuns. De filho favorito a escravo. De prisioneiro a governador. De vítima a salvador. Assim é que é ser incomum. O fio condutor de toda a sua história não foi a sua própria habilidade, mas a presença e o propósito de Deus que o capacitou de prosperar no caos e transformar a maldade em redenção para toda a nação. Incomum perdoa. Lembram? Não lembra essa parte de José? Lembra? Os irmãos falam assim, desculpa, eu disse, não se preocupam. Vocês tentaram para o mal, mas Deus... Ok, falou, pastor, não dá. Eu não queria demorar muito tempo. Mas Deus, sabe essa palavra? Mas Deus é suficiente. Mas quem? Mas Deus. Os incomuns não é que estão longe do pecado, é só que estão com Deus. Mas Deus os livra de onde? Do pecado. Mas Deus. A palavra diz, mas Deus mudou a vossa maldade em quem? Em bem. A palavra usada ali em inglês é weave. Weave, sabe o que é em português? Tissagem. Ok, não entendeste, pastor. Quem pode vir aqui em frente que meteu peruca? Não sinta vergonha. Vem. Tá bem. Isso aqui já estava a dizer. Os incomuns não olham na maldade das pessoas. Os incomuns olham no perdão de Deus para as pessoas. Te falou mesmo mal, não lhe bate, lhe perdoa. Uma vez um amigo na escola queria me bater. Eu olhei e disse, se você me odeia, eu te amo. E a cadeira baixou. Os incomuns não olham no erro dos outros. Os incomuns olham na perfeição de quem? De Deus. Eu ainda vou ter que fazer depósito, caraca. Você fizeram por mal, mas Deus maquiou. A palavra é assim, maquiou. Colocou te cortar. Posso tirar cabelo? Posso tirar? Tem vergonha? Tá vendo? Tem vergonha?
É como aquela moça que fez trança lá dentro, né? Tá feia. Mas quando mete que atiçagem, fica que cobre. Está dizendo assim, o que você pensou para o mal, Deus usou como instrumento para o bem. Quer dizer assim, se você não me vendesse, você não seria um salvo hoje. Porque hoje, quando você me vende, Deus me usa como instrumento para me salvar da fome. Não entenderam? Vou repetir. Se você não me vendesse no Egito, que eu não tinha comida, você hoje também morreria de fome, assim como o Egito tinha morrido de fome. Porque o único que tinha o segredo de alimentar todos era José. Amém. Incomum. Quando você é incomum, Deus maquia o teu defeito, apesar das maldades das pessoas. Você é incomum. Deus te cobre mesmo quando te falarem mal. Nunca deram conta? Te falam mal. E todo mundo começa a perguntar, mas afinal, Osvaldo é quem? Você pergunta, por quê? Ouvimos teu nome na boca da fulana, na boca da fulana, na boca da fulana. Até os que te falam mal te tornam famoso. Deus está a usar para mal. O mal para o bem, para o teu próprio benefício. Porque quando te falarem mal, vão procurar te conhecer e vão conhecer melhor o teu caráter. Por isso podem falar mal dos adventistas, vão vir entrar na igreja, vão ser adventistas. Porque somos quê? Incomuns. E estamos vivendo um mundo comum e devemos nos tirar do comum para a eternidade. Pode sentar, minha chefe. Eu escrevi assim, o fio condutor da sua história não foi a sua própria habilidade. Nunca em nenhum momento José se lembrou do que ele é capaz, mas sempre é de Deus. Cuidado com os sucessos passados. Vai vos atrapalhar no galardão eterno ou no futuro. Nunca viram aquela pessoa que fala assim, no meu tempo era assim. Ou na liderança não tem? No meu tempo, Paulo, era assim. Alô? Para esses que estão falando no meu tempo era assim, como antes, ou como dantes, né? Lembram, né? Leia só Juízes 16, 20, vai encontrar. Isso de passagem, estamos juntos, né? Sansão levantou, diz assim, e levantou como dantes. Só que dessa vez não tinha força. Só que não tinha força porque não tinha cabelo, não. Ele diz, aí explica. A força de Sansão não é porque ele não tinha mais o cabelo, é porque diz assim, o espírito não estava mais com ele. Quando você é comum, você não tem mais espírito. Não significa que não vai levantar, vai levantar. Não significa que não vais cantar, mas o espírito não está mais contigo. Quando você é comum, vai vir na igreja, vai fazer uma atividade, vai fazer esquerda, direita, mas o espírito não está mais contigo. Você vai ter força de levantar, mas não vai ter vitória para ir para a eternidade. Porque você que agora ficou o quê? Comum. E Deus quer nos tirar do comum para a eternidade. E a única forma de sairmos do comum para a eternidade, precisamos andar com Deus, assim como esses andaram no passado. Vou citar aqui. Precisamos perceber que Deus é quem nos capacita em meio ao caos. Deus transforma a maldade em redenção para toda a nação. Por isso você precisa sair do comum para a eternidade. Você precisa ser incomum como Enoque. Você precisa ser incomum como Noé. Você precisa ser incomum como Jó. Você precisa ser incomum como José. Você precisa ser incomum como Moisés. Você precisa ser incomum como Elias. Você precisa ser incomum como Jesus. E só assim viverás no paraíso e na terra prometida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça incomuns à imagem, à sua semelhança. Que sejamos incomum como Jesus foi. Apesar de vivermos no mundo comum. Porque o nosso destino é que? A eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a paz. Que o Senhor nos faça resplandecer seu rosto. E nos leva para a eternidade. Mas só vai para o céu que? Comum. Se for o quê? Incomum. Que o Senhor nos dê a paz. Quantos gostariam de ser incomuns, apesar do mundo ser comum? Vou dizer que se colocar em pé. Ok. Vou convidar o pastor Melvin para nos levar em oração. Pastor Melvin, você é músico. Eu quero que você coloque um hino. Existe o que chamam, acho que estou agora aqui a fugir, mas existem 10 palavras no livro de Salmos com referência à música. Uma delas é tefila. Tefila faz parte da oração. É a oração que os judeus fazem de pé. Ok? Tem aleluia, é boa, mas tem o tefila. Então, quando o pastor Melvin tiver a terminar,
você vai continuar a orar, mas cantando. Estamos juntos? Porque Salmos é himnologia do povo de Israel, que transmitia o que eles viviam, mas a confiança que eles também tinham em Deus. Estamos juntos? Então eu vou pedir que depois do pastor Melvin terminar, vai meter Eu Te Amo, Deus. Então logo terminar, Eu Te Amo, Deus, e vamos cantar. Criador do céu, Deus bendito, muito obrigado. Essa noite foi proveitosa, foi produtiva. Ouvimos o teu servo, pastor Baltazar Angola, que falou para a juventude de como devemos ser diferenciados e de como devemos andar contigo e de como devemos buscar o teu reino e a tua justiça para que o Senhor nos acrescente todas as outras coisas. Agora, o Senhor falou também através do teu servo, o pastor Osvaldo Yambi, de como devemos ser incomuns num lugar comum, fazendo a diferença andando com Jesus. Vamos sair deste lugar comum, que é a igreja, mas que saiamos daqui incomuns na nossa forma de andar e na nossa forma de se relacionar contigo. Queremos sair daqui também com os pecados perdoados, com o sentimento e com o princípio de fazer diferença ali onde nós estamos, nas nossas escolas, nos nossos locais de trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família. E que cada visita que aqui chegou seja tocada pela mensagem bíblica e saia daqui de forma incomum. Cada jovem que está a assistir esta atividade de maneira presencial ou através das nossas redes sociais, que também seja tocado pelo teu Espírito e de forma incomum viva para fazer a tua vontade. E Romanos 14:8 se cumpra na vida de todos nós. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos ou morramos, como jovens, sejamos do Senhor. Que o teu nome seja louvado. Oramos agradecidos porque o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus. Eu te amo, Deus. Ergo meu louvor. Minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, como gratidão por teu grande amor. Amém. Amém. Obrigado. Enquanto vou sentando, a partir de hoje, não luta mais para ser comum. Seja que incomum. Sabe por quê? Porque até os milagres de Jesus são incomuns, nunca são iguais. Que o Senhor vos abençoe e que você seja um milagre de Jesus Cristo. Boa noite. Maranata. Maranata. A música que vou cantar agora tem a ver com os dois sermões que passaram aqui. Uma do pastor Baltazar e do pastor Nhembe. A música diz: Deus quer servi-lo. Algumas pessoas querem adquirir a coroa, mas não querem trabalhar. Algumas pessoas querem aparecer,
mas não querem viver como Cristo viveu. Amém? Brother Elias, it takes everything to praise the Lord. Some want the crown, but they won't bear the cross. But it takes your everything to serve the Lord. Some want bright mansions, but they won't pay the cost. But it takes your everything to serve the Lord. It takes your hands and your head and your heart, yes, your Lord. It takes your full surrender to serve my Lord. It takes your time and your means and your praise lest you fall. It takes your everything, child, to praise my Lord. Some want to be sin, but they don't want to be clean. But it takes your everything to serve my Lord. Oh, well, there be his name while they still live in shame. But it takes your everything to serve my Lord. It takes your hands and your head and your heart, yes, your Lord. It takes your full surrender to serve my Lord. It takes your time and your means and your praise lest you fall. It takes your everything, child, to praise my Lord. Amen. Dentro do Ministério Jovem nós temos o VOI, Voz da Juventude, que é voltado para o evangelismo, ganhar almas para o reino dos céus. E gostávamos aqui de apresentar a nossa querida irmã que visita a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que responde pelo nome de Alzira Daniel. Eu gostava de pedir que a nossa irmã, se não for incomodar, se colocasse em pés, pois que a equipe de protocolo estará oferecendo um livro. E quem vai oferecer esse livro é a secretária para a Voz da Juventude, a nível da nossa missão Norte de Angola. A líder Ana está aí, vai fazer a entrega deste livro. A nossa querida irmã, que o Senhor lhe abençoe. O melhor lugar que escolheu para estar hoje é aqui na casa do Senhor. De certeza que as mensagens tocaram o coração. Assim mesmo, o convite é de permanecer. Obrigado. Que Deus te abençoe. A Ana vai fazer a entrega do livro e o convite também da coordenação Voz da Juventude é que todas as visitas que estarão participando conosco, tanto faz ontem,